Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Adon. A minha esposa chama-se a irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado, orando pela nossa família, orando também pela sua família, pela sua casa e Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe e que você venha fazer parte da família de Deus, que você venha fazer parte e evangelizar as pessoas através desse vídeo. Porque se você compartilhar com as pessoas que você conhece, com seus familiares ou outras pessoas, você também está evangelizando, você está participando da obra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. No nosso canal chama-se O Poder da Palavra com Inácio Adon, no YouTube. O Poder da Palavra com Inácio Adon. Tá bom? Nesse momento vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 81, e o versículo 10 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andares segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor te-se-lhe-ia sujeitado, e o tempo seria certo. Amém? Como nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que Israel não queria ouvir a voz de Deus. Israel, ele não quis ouvir a voz de Deus para fazer as suas próprias vontades, para fazer o desejo do seu coração. Ele queria fazer do jeito deles. Deus falou com ele, Deus tirou ele do Egito, da escravidão de Faraó. Mas mesmo assim o povo deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não queria ficar atento que Deus queria falar com ele. A palavra de Deus diz que eles quis fazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. A palavra de Deus diz que se eles tivessem ouvido a voz de Deus, Deus abateria, Deus tirava da vida deles os inimigos. Deus tirava da vida dele aqueles que se levantavam contra o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que ele não deu ouvido à voz de Deus. Por Israel não ter dado ouvido à voz de Deus, ele foi entregue à mão dos inimigos. Que a palavra de Deus diz: se eles tivessem me dado ouvido, me obedecessem, fazessem o que eu mandasse, eu abataria os seus inimigos, eu mataria os seus inimigos, para que eles não viessem tocar em vocês. Mas vocês não deram ouvido, então o inimigo tragou eles, porque ele estava sem proteção, ele estava sem ajuda de Deus. Por quê? Porque eles não deram ouvido à voz de Deus, quiseram fazer as suas próprias vontades. Nosso mundo hoje não é diferente, porque nós estamos aqui, às 2 horas da tarde, nós estamos passando para você a mensagem, estamos evangelizando, mostrando para você o caminho certo, que é a palavra de Deus, mostrando que Deus quer mudar a sua história, mostrando que Deus ele pode te curar, ele pode te libertar. À meia-noite nós também estamos aqui fazendo esse mesmo trabalho, eu e minha esposa, evangelizando, passando para você a mensagem de Deus, anunciando o evangelho, anunciando a vinda de Cristo. Mas poucas pessoas querem ouvir a voz de Deus. O mundo hoje em dia está assim. O mundo hoje em dia, eles preferem ouvir a voz do mundo. Israel ouviu a voz do mundo.
Qual é a voz que você prefere ouvir? É a voz de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo? Ou você quer ouvir a sua própria voz, a sua própria vontade? A palavra de Deus diz que nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos o que nós queremos. Mas o conselho que nós te damos é que você ouça a voz de Deus. Porque muita gente hoje está sofrendo porque estão ouvindo a voz do vício, a voz das drogas, a voz da criminalidade. Tem pessoas hoje que estão sofrendo porque estão ouvindo a voz da luxúria, do egoísmo, está ouvindo a voz que não perdoa. Porque as pessoas estão ouvindo a voz da angústia, da tristeza, do ódio, do rancor. As pessoas já estão ouvindo a voz que vai contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos. As pessoas estão ouvindo a voz do seu eu posso, eu faço. A voz da ambição. Então essas pessoas, quando a palavra de Deus diz que o povo de Israel, quando deixou de ouvir a voz de Deus, ele foi entregue à voz dos inimigos. Porque a palavra de Deus diz que se eles tivessem ouvido a voz de Deus, Deus os defenderia, Deus mataria os seus inimigos. Por ele não ter dado ouvido à voz de Deus, eles foi pego pelos inimigos. Foi levado como escravo para a Babilônia. Na nossa vida não é diferente. Se nós não temos dado ouvido à voz de Deus, nós não obedecemos, nós não fazemos o que Deus manda, nós não estamos isentos do inimigo nos atacar. O que tem de pessoas nesse mundo de meu Deus, que até ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Ouve porque acha bonito, acha interessante, os louvores, se admira, mas ela não toma uma decisão na vida dela. Ela não vive a palavra de Deus, ela não se alimenta da palavra de Deus. Quando o inimigo vem, ela está desprotegida, ela está despreparada. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente deixou de ouvir a palavra de Deus, o inimigo faz da gente bolinha. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos protegidos. O leão ele pode ficar ao nosso derredor, rugindo, querendo nos estragar. Mas nós temos ao nosso redor o Espírito Santo de Deus nos protegendo. Mas quando nós não ouvimos a palavra de Deus, o que é que acontece? Ele entra dentro da nossa casa, destrói casamento, os vícios da droga entram, o vício da criminalidade entra, o vício da prostituição entra, o vício do ódio entra, o vício da falta de perdão ele entra para destruir. O diabo ele não é brincadeira. Muitas pessoas estão levando a brincadeira. Não estão levando a sério, muitas das vezes estão brincando com a palavra de Deus. Acha que isso é simplesmente uma palavra, não muda nada. Mas você sabe que você está passando na sua casa o sofrimento, você não entende. Porque a sua família está desorganizada, é briga, é contenda, é enronha, é ódio, é vício, é perturbação, é enfermidade. Por quê? Porque você está desprotegido. Você não tem a quem socorrer. Você até socorre, fala da boca para fora, mas o importante é ouvir e praticar. Quando você dá ouvido à voz de Deus, que toma posse, que toma uma decisão, o inimigo ele pode vir. Mas você está ali protegido de Deus para você ter ordem, para abater o inimigo, porque Deus disse, se o meu povo tivesse ouvido a minha voz, eu abateria os inimigos, eu mataria, eu afastaria. Mas eles não deram ouvido, então eles foram entregues à mão do inimigo. Tem muitas pessoas que estão entregues à mão do inimigo, mas a oportunidade teve de ouvir a palavra de Deus. Nunca tomou uma decisão. E muitas das vezes já foi tarde demais, já perdeu família, perdeu filho para as drogas, porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir as suas próprias vozes, para ouvir a voz da sua vontade, a voz da carne, para ouvir a voz da sua decisão, dos seus pensamentos. Qual é a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus ou a voz do inimigo? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz do vício, a voz das amizades? Qual é a voz que você está ouvindo?
Pare e pense. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, que coloca em prática e se alimentamos da palavra, você pode ficar tranquilo. O inimigo ele pode até vir, mas ele não vai ter acesso à sua vida nem à sua família. Porque quem garante é a palavra de Deus. Está escrito lá no livro de Salmo 81, do versículo 10 em diante. Que quando nós damos ouvido à voz de Deus, o Espírito Santo de Deus ele está ao nosso redor. Para Deus diz que o inimigo ele fica ao nosso derredor. Como um leão, ungindo como um leão, querendo nos estragar. Mas ele não pode, porque ao nosso redor existe a proteção de Deus. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz da vaidade, do orgulho, a voz da falta de perdão? Ou você está dando ouvido à voz do ódio, do rancor, da intriga? Qual é a voz que você está dando ouvido? A voz da multidão, que não deixa você tomar uma decisão? A voz da multidão não está lá fora, está dentro de você mesmo. Porque quando você quer ouvir a voz de Deus, o seu próprio eu diz que não. Mas a decisão é sua. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus para a sua vida. Se você quer mudança, se você quer transformação, ouça a palavra de Deus. Aceite Jesus como seu único verdadeiro Salvador, que aí as coisas começam a mudar. Tá bom? Nesse momento, minha esposa, nós vamos orar por você. E amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus Cristo, para falar do amor de Deus pela sua vida e pela sua família. Em nome de Jesus. Oremos, minha esposa. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui, eu e minha esposa, em nome de Jesus, falando da tua palavra para essas pessoas. Para que essas pessoas elas venham ter sabedoria, ter entendimento. Que para poder vencer o mal, vencer os vícios, as drogas, a voz do inimigo, primeiro que tu tem que ouvir a sua palavra. A palavra da santificação, a palavra da salvação. Para que o Senhor possa agir contra os inimigos dessa pessoa. Porque o que tem de gente vivendo na vida dos vícios, das drogas, da prostituição, do alcoolismo. O mundo está empesteado desse tipo de problema. Mas mesmo assim as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo. O mundo ele não tem nada para oferecer. A não ser perdição, destruição, droga, bebida, alcoolismo, prostituição, criminalidade. O mundo está para oferecer isso. É os manjares do inimigo. Mas Deus hoje ele está te dando essa oportunidade em ouvir a voz de Deus. Que o Senhor venha abrir o entendimento dessas pessoas, quebrar os corações de pedra, dar um coração novo. A essas pessoas que hoje se dispôs em ouvir a tua palavra e começar a praticar, começar a se alimentar da tua palavra. Que essa mãe de família, esse pai de família, a partir desse momento, eles resolveram tomar uma decisão, que é ouvir a tua palavra. Não só ouvir, mas colocar em prática e seguir essa caminhada. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, cada um de vocês. E amanhã, a partir das 2 horas da tarde, nós também estamos lendo a palavra do Senhor e depois orando pela sua vida e pela sua família. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.